Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá, bem-vindos a mais um podcast da GoEpic. É um espaço para a gente falar de inovação, estratégia e tudo que está mudando, né, o jogo na área de compras. No episódio de hoje, nós vamos receber um dos profissionais que vem transformando a área de compras no Brasil e na América Latina, com quase 20 anos de experiência em gigantes como Unilever, Johnson & Johnson e Azul. Ele liderou estratégias de procurement em toda a região, com foco em inovação, desenvolvimento, fornecedores, inteligência de mercado. Foi reconhecido recentemente como um dos top 50 executivos de compras no Brasil. E só posso dizer que é uma honra ter aqui com a gente o Rodrigo Dutra. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E vou aproveitar para pedir para você contar um pouco sobre a sua jornada para os nossos ouvintes, para a gente poder dar esse pontapé inicial. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Eu sou o Rodrigo, como o Wellington mencionou. Ele foi muito generoso falar que eu tenho 20 anos. Me parece jovem, mas eu tenho 28 anos de experiência em compras. Compras, procurement, suprimentos, como dizem, né? Eu, graças a Deus, tive oportunidade de trabalhar em grandes companhias que foram, posso dizer, escolas da área. Então, passei por Voith, uma multinacional alemã, Unilever, Avon, Johnson & Johnson, Balduco, Azul Linhas Aéreas, Colgate-Palmolive, e agora eu estou há 4 anos aqui na Galderma, uma multinacional suíça, com muito prazer e transformando sempre a área de procurement numa área estratégica. Então, estou aqui à disposição para falar das minhas peripécias e recentemente lancei um livro, Manual do Comprador, Manual do Mal Comprador, que vem sendo um sucesso, graças a Deus, impactando muitos profissionais da área. Estou à disposição, bom dia e vamos lá. Muito bom, Rodrigo. Ao final a gente vai deixar o link, inclusive, do livro que o Rodrigo mencionou para vocês poderem ter acesso e poderem se Boa. beneficiar desse livro, então. Maravilha. Rodrigo, para a gente dar um start aqui, poder começar bem, ainda faz sentido medir o sucesso da área de compra só, né, pelo quanto ela economiza? Não, definitivamente não. E isso é um paradigma que a gente tem que criar, quebrar, Wellington, porque muito se fala que compra só pensa em saving, só pensa em saving, né? É uma visão muito míope. E o que eu venho trazendo, lutando, e vejo muitos líderes de compras na indústria lutando, é para mudar essa visão, no sentido de que compras entrega valor, não saving. E quando você fala valor, valor percebido, vai muito além do custo. É um nível de serviço, é uma performance muito bem gerida por um fornecedor, Uhum. é um fornecedor sustentável do ponto de vista de ESG e de boas práticas. Então, óbvio, o dinheiro no fim do dia conta, sim, mas a gente hoje vai muito mais para um lado de entrega de valor total. A gente fala de TCO, né? Custo total de propriedade, Uhum. do que preço propriamente dito. Preço no fim do dia, quem é bom, Wellington, consegue negociar. Mas uma percepção de valor, ver como a área é vista pela uma organização, é completamente diferente. Perfeito. Então a gente poderia concluir, então, Rodrigo, com base no que você disse, é que se a gente pensar no saving, né, de maneira tradicional, a gente está falando em cortar custo. E agora, se tiver uma visão de fato, a gente está falando até de a área de compra se tornando algo estratégico, né, trazendo vantagem competitiva para a empresa. Totalmente. Eu te dou um exemplo. Recentemente, eu tive uma reunião onde líderes globais pediram minha participação, porque a gente tem impacto hoje em duas linhas super importantes da companhia. No P&L, então, como no P&L? Reduzindo custo, né? Revisando contratos, reduzindo preços atuais de serviços, de produtos. E a segunda, no fluxo de caixa, working capital. Por exemplo, eu negociar uma condição de pagamento padrão de 30 dias, que é o padrão do Brasil, para 90, para 120 dias, esse dinheiro parado rendendo, o que aumenta o working flow da companhia, é um absurdo. E demonstrar isso, que é o que poucos profissionais ainda fazem. Isso é natural, todo mundo negocia preço, condição de pagamento, nível de serviço,
por exemplo, inovação. A gente chamou um fornecedor em uma outra companhia de rolamento. Rolamento é um item de prateleira, linha C do estoque. Uhum. Mas esse cara, ele fez um dia de inovação, ele fez uma auditoria de estoque, ele deu treinamento de aplicação adequada de rolamento para o pessoal da manutenção. Ele fez uma auditoria de estoque que ele reduziu o inventário em 40%, porque tinha 40% de item obsoleto, que estava sendo pago, o almoxarifado estava pagando a armazenagem desse produto, de um item que é R$50 o preço unitário. Mas o que ele gerou de valor, e esse treinamento de aplicação adequada, reduziu o número de paradas, de horas da linha parada, e uma linha parada é menos produção. Então, produziu mais, como consequência, vendeu mais. Olha o impacto de uma ação de compras. Então, não é só preço. Preço é importante. No fim do dia, eu não tenho dúvida nenhuma, eu e qualquer profissional de compras, na primeira linha de objetivo é saving. Perfeito. Mas da porta para fora, as áreas não quer saber quanto está entregando de savings. Ele quer saber que valor eu entrego para a operação dele. E é isso que a gente tem que olhar. Ótimo exemplo. Inclusive, você trouxe um exemplo já pensando a gente poderia falar até de algo linear, ponta a ponta, né? Tô olhando para o estoque, posso envolver a própria cadeia como um todo, né? De supply, inclusive. Muito bom, Rodrigo. E tem uma frase que eu venho usando bastante, acho que está alinhada com o que você está trazendo hoje, que é justamente, né? Se a gente quer economizar, eu quero economizar 1 milhão, né? Por exemplo. Vai lá e pergunta para compras, né? Para procurement. Agora, você quer crescer 10 milhões? Aí você chama procurement e compras para estratégia. Né? Então, eu acho que é uma forma diferente de ver. Em um caso, a gente está falando de fato, né, de cortar custo, e no outro, trazer, né, essa área junto com a gente. E com base nisso que você trouxe, Rodrigo, como a gente pode diferenciar, né, na prática o que é saving e o que é geração de valor? Saving, basicamente, é preço. Preço. Então, eu diria que o comprador tradicional, ele olha preço. O que é preço? Então, eu vou comprar essa garrafa, eu faço 3 orçamentos, negocio o melhor preço, fechei. Isso é um save. Uau! Então, eu pagava 10, fiz um orçamento novo, identifiquei um fornecedor novo que eu vou passar a entregar, pagar 7. É um save. Valor. Eu pago 10. Mas quanto você compra por ano? Tô falando de uma garrafa, um item simples. Por ano, eu gasto uns 100 mil reais com essa garrafa. 100 mil reais. Então, você gasta 100 mil reais. Se a gente fizer um contrato de 2 anos com o fornecedor, em vez de pagar 10, eu falo para ele, chamo ele, eu negocio, eu quero um contrato de 1 ano. Beleza, para 1 ano você vai pagar 6. E se eu fazer um contrato de 2 anos? Putz, então você pode pagar 5. Beleza, então eu vou pagar 5. Quantos dias eu vou te pagar essa garrafa? Rodrigo, o tradicional, 30 dias. Não. Um contrato de 2 anos, amigo, pelo menos 90 dias eu preciso de pagamento. Pô, mas 90 dias? E aí eu tenho um banco, se você quiser, tem vários bancos que fazem antecipação de recebíveis. Você fatura para mim a 90 dias, vai num banco, paga uma taxa de 1%, menos de 1% e recebe em 5 dias. Perfeito. Esses 90. É uma vantagem. Outra coisa, o que você vai me trazer de valor agregado? Eu não quero que você entregue essa garrafa, vire as costas na portaria e vá embora. Eu quero que você entre, entenda a minha operação. O que você vai fazer? Não, Rodrigo, vou fazer um dia de inovação, eu vou sentar com o time de marketing, eu vou sentar com o time de segurança, porque tem a semana da CIPAT, da segurança. Esse dia a gente vai trazer mais não sei quantas garrafas sem custo, porque o fabricante vai vir fazer uma palestra sem custo também para vocês. A gente vai começar a conscientizar a redução de garrafa para copos descartáveis. Então vai ter um impacto para o ambiente também muito bom. Vocês vão pôr no report de ESG que vocês vão mandar para os seus acionistas que vocês estão fazendo práticas sustentáveis além do preço. Essa é uma visão estratégica. Perfeito. E aí eu vou levar para a área, para o dono da área que mais demanda, falar, cara, ele vai vir fazer um treinamento, ele vai diversificar o tipo de garrafa que você compra, ou vai estandarizar. Então, esses 10 modelos que você tem, ele vai padronizar em um só, e a gente vai ganhar em volume, em escala, e você vai ter vários valores agregados. Então, falando de uma garrafa, simplesmente, a gente vai começar a patrocinar uma corrida, sei lá, do câncer de mama. A gente vai dar a nossa garrafa com nossa marca lá. Então, vai ter também uma ação de marketing interessante que esse fornecedor vai participar. Eu dou visibilidade para o fornecedor e a gente mostra a nossa marca. Então, tem uma série de valores, benefícios que
além de um saving. Então, um saving você negocia, você paga 10, você paga 7, beleza. Perfeito. Uma parceria, uma compra estratégica, uma visão de longo prazo. E Wellington, eu tô falando de uma garrafa, cara. A garrafa você tem que abrir a cabeça e pensar num benefício que uma garrafa dessa te traz. Mas você pode falar de um equipamento, você pode falar de compras de eventos, você pode falar de um ativo, um capex, carro. Eu fiz um bid recente de carro que eu consegui um curso de direção defensiva para toda a diretoria, sem custo. E se você fosse pagar, muito caro. Sim. Um individual, imagina para um grupo de 100, 150 executivos. Levar esses caras para um lugar para fazer esse treinamento, toda a estrutura para esses caras. O carro, o cara pode escolher a cor, o cara pode escolher o forro do banco dele, que antes era, ó, esse é seu carro, pega e acabou. Então a percepção de valor de quem recebe o veículo também mudou. O cara fala, cara, e quem negociou isso? Compras. Então muda. Nossa. O exemplo que você trouxe, né, de algo que deveria ser tão simples, né? Aquisição, a gente está falando de uma garrafa, você falou curva C, por exemplo, né? E a forma como compras pode trazer uma visão, né, de fato, de agregar valor e de gerar valor, eu achei muito bom. Porque só de você falar isso já me tira de uma zona de conforto, né? Porque se eu tenho que pensar estrategicamente na aquisição de algo que parece, né, algo do dia a dia, né? A gente está falando de uma garrafa. Imagina como eu posso usar compras, né, de maneira estratégica para várias outras coisas, Para né? várias outras coisas. Então, é muito bom Dá esse para ser exemplo. estratégico em tudo. Eu brinco que é Aham. do alfinete ao foguete. Dá para ser estratégico em tudo. Eu sempre falo, eu quando comecei minha carreira, eu comecei comprando item de almoxarifado. E eu era conhecido como comprador de porca, parafuso e arruela. Mas eu transformei a compra desses itens, automatizei, criei catálogo, auditorias e dias de inovação, tudo que eu fui ser líder regional de compras de embalagem, comprando porca, parafuso e arruela. Então, às vezes o pessoal também se vitimiza muito, sabe? Eu compro eu compro garrafa. Cara, faça da sua compra de garrafa ser uma compra extraordinária. Muito bom. Mostra valor. E esse é outro problema, Wellington. O pessoal faz coisas impressionantes na indústria. Quem mostra? Quem dá visibilidade do que fez? Mas eu compro garrafa, é só uma garrafa. Não, cara, não é só uma garrafa. Dá visibilidade. Olha que baita garrafa você está comprando, olha o que você transformou a compra dessa garrafa. Então eu falo, não é só fazer, mostra. E se puder ter depois um valor percebido abonando, olha o trabalho que o Wellington fez na compra, melhor ainda. Mas os caras não fazem nem o básico, de mostrar o que fez. Nossa, esse exemplo que você trouxe, quando a gente fala, né, justamente a gente vem nessa questão, né, de tecnologia, né, falando de futuro e tal, e um dos argumentos que é utilizado quando a gente fala de tecnologia é, não, a tecnologia, ela, além, né, de melhorar no que diz respeito à operação, né, torná-la mais estruturada, alguns pontos, inclusive, serem até, né, previsíveis ou preditivos, né, isso é ótimo, claro, mas o argumento que é utilizado é liberar o time de compras para ser mais estratégico. Eu não vejo um exemplo melhor do que realmente tá mostrando que eu posso fazer uso da tecnologia e estou de fato liberando. Não é só headcount, né? Eu estou de fato liberando o time para ser mais estratégico. Eu gostei demais. Podia falar desse exemplo da garrafa aqui um tempão. E tem muitas ferramentas estratégicas, né? Muitos manuais, muita literatura boa que o pessoal compra, ganha, treinamento que o pessoal participa. E a provocação que eu sempre faço, assim, quanto disso você aplica no seu dia a dia? Cara, eu cresci em compras, eu não sei fazer outra coisa. E quantos treinamentos eu fiz? Mas quantos utilizam de fato o que aprendeu ali? Os 7 passos de Strategic Sourcing, agora pode ser 8, 9. SRM, né? Como gerir o relacionamento com o fornecedor, negociação positiva. Quanto o pessoal de fato aplica esses conceitos? É legal você mostrar um certificado que você fez o curso, mas quando você aplica no seu dia a dia, né? Eu falo, em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu já fiz estratégia aqui, que eu encerrei o ano e voltei para fazer uma reflexão de como foi o ano. Eu falei, cara, eu fiz uma estratégia animal dessa categoria, mas eu não tive tempo de executar. E aí eu corri, patinei, eu tinha uma estratégia pronta e não usei. Olha só, né, cara? Então, tem que usar o que aprende. Perfeito, perfeito. De certa forma, você está até falando de propósito, né? Porque que né, uma das palavras que a gente também vem utilizando, acho que pós-pandemia virou mais forte ainda,
Porque a forma como você explicou ali de eu vender o que estou fazendo, né? Eu não sou um vendedor de. Eu não sou um comprador de garrafa, né? É o que eu estou trazendo para a empresa, né? Qual é o valor agregado, o que eu trouxe, né? Qual o valor que eu consegui gerar junto com esse fornecedor de um produto que poderia, né? Sei lá, Baixa visibilidade, né? exatamente, é quase marginalizado, né? Não sei se dá para usar essa palavra, mas dentro do que eu imagino sendo, eu como profissional imagino algo, né, onde eu quero chegar e beleza. E só que você pode estar fazendo algo muito grande desde o início, que é justamente o que você falou que te levou, né, a uma mega virada de chave profissional, né? Sim. E aí a gente está falando de como existe, inclusive, propósito. A gente está falando de fato saving. Se a gente estiver falando só de cortar custo, eu estou falando de saving. Mas se eu estiver falando de algo estratégico, eu estou inclusive falando de propósito, né? De acordo com o que E a o gente meu acabou de conversar. grande, eu falo que o meu propósito, principalmente depois que eu escrevi o livro, eu tenho muito contato com líderes de compras na indústria e de vários setores, vários, vários. Desde CPO, de diretor, de gerentes, inclusive de outros países. Eu venho falando com muita gente, Wellington. E a grande dor, não dor, mas o que incomoda muito eles, o que vem incomodando muito eles é exatamente isso, assim, mudar o mindset das empresas para passar a enxergar procurement de uma forma estratégica. E aí a provocação que eu faço para todos eles, tá, mas o que vocês estão fazendo para mudar isso? Vocês estão se vitimizando? Ah, não me chamam para reunião, não me envolvem no evento, tem o comitê X, tem a reunião de liderança Y, não estão me convidando, não estão me chamando. Tá, mas como que você influencia isso? Você se vitimiza, reclama que não é convidado, ou você realmente engaja pelo exemplo? Eu engajo pelo exemplo. Então eu vou lá, bato na porta do Wellington, falo, Wellington, olha esse projeto que eu fiz de compra desse telefone, olha que legal que foi. Tá, mas por que você está me mostrando isso, Rodrigo? Porque você também tem uma demanda de telefone legal na sua área. Deixa eu implementar isso aqui. Tá, mas o que você conseguiu com isso? Cara, eu consegui esse trabalho, a gente melhorou o lead time, a gente melhorou o nível de serviço, a gente definiu SLA, KPIs, hoje você tem mais visão do que você compra, do que você utiliza, do nível de serviço prestado. Teve uma redução legal também de custo, a gente conseguiu também diversificar um pouco o tipo de aparelho, flexibilizar por nível de profissional. Pô, o seu time vai ser muito bom. Pô, legal, Rodrigo. Depois que eu fiz, passa uns 3 meses, o Elton, e aí, deu certo, Rodrigo? Puta, animal, o pessoal adorou, tal. Vamos falar com o seu par, o João. Beleza. Tem uma reunião de liderança. O Wellington, me dá 5 minutos para participar lá, para eu mostrar como foi. Uhum. Você vai comigo. Tá, mas o meu projeto não, você vai lá apresentar, eu vou com você. E também tem muito isso. Ah, mas meu projeto, você executou, não problema nenhum, o projeto é seu. Vamos lá, eu só vou te ajudar. Dá visibilidade disso, mostra isso. Às vezes o cara, o dono da demanda, ele fala: Meu, mas eu tenho tanto coisa mais tem mais prioridade para eu falar de um telefone, de uma garrafa, mas mostra o valor para esses caras, mostra que você está fazendo diferente. Puta, é verdade, né, Rodrigo? Eu tô fazendo diferente. Mostra, vamos lá mostrar. E aí você vai mostrar o cara de outra fábrica ou de outro site. Pô, eu quero fazer isso aqui, meu. É meu maior volume. Ninguém nunca me trouxe isso. Aí você começa. Daqui a pouco o cara fala, ó, eu já cheguei numa situação que minha área ficava escondida embaixo da escada e eu saí de uma das companhias e o cara falou assim, ó, não tem nenhum processo de bid sem compras está envolvido. Eu não vou aprovar nada. Tá. Todo o processo tem que ter o time do Rodrigo lá. Uhum. Mas como que a gente conquistou isso? A gente não ganhou, a gente não pediu, a gente conquistou isso, mostrando, engajando pelo exemplo, trazendo resultado de fato. Então tudo isso melhora e te ajuda, ou seja, a engajar essa turma, entendeu? Com certeza. Não, peguei. Aham. Era justamente o que você estava falando no engajar como exemplo, né? Pelo exemplo, é. E isso traz muitas palavras, né, que elas não foram citadas, mas você falou de liderança, inclusive, né? De eu mostrar, eu trazer meu time, fazer, estimular meu time para que ele mostre o resultado, né, do que vem fazendo. A gente falou de propósito. Então, acho que para encerrar essa segunda pergunta, que foi super rica já, né, a resposta, basicamente a gente está falando que valor é saving com propósito. Se der para resumir, né, em uma palavra, mas de fato
É onde eu imagino, sabe? É que me pegou demais essa tua resposta ali, foi muito bom, porque Não, eu é onde digo eu que assim, imagino, é onde eu o tenho visão de compra, propósito, de fato. o propósito, eu acho que passa pelo valor percebido de quem usa o nosso serviço. Perfeito. É o valor percebido, a percepção de valor que eles têm. Quando eles mudarem a percepção de valor e entender o nosso papel, o quanto a gente agrega, ganhamos. Muito Aí bom. é o meu propósito foi atingido, entendeu? E, Rodrigo, existe uma maneira eficaz de mensurar o impacto do saving no resultado global da empresa? Tem. Aí é uma parceria muito forte que a gente tem que ter com finanças. Por exemplo, falando de resultado global, eu fechei uma compra de um serviço. Então, esse serviço eu gasto, eu pergunto para o cara, né? Sempre o usuário, né? Stakeholder, como a gente chama, no início do briefing, qual que foi o spend desse projeto? Ou não, é um projeto novo, qual que é o budget que tem aprovado para isso? Ah, 1 milhão. 1 milhão. Então vamos começar. Com quem que a gente vai cotar? A gente faz todo o processo de RFI, RFP, estratégia, negociei. Olha, o seu 1 milhão, eu fechei 800 mil. Sobrou 200 mil. Legal. Eu sento com o FP&A, o pessoal de finanças, e falo assim, ó, esse projeto aqui do Wellington, que ele falou que gastava 1 milhão, o budget do início do ano que ele fez, que ele validou com todo mundo, tava 1 milhão? Ele olha lá, Rodrigo, tava 1 milhão. Beleza. Então tá. Eu entreguei 800 mil, tá aqui as evidências, negociação, todo o processo de bid, como foi feito. Finança, você reconhece esses 200 mil de redução? Reconheço. Agora, só que é o seguinte, finanças. O CFO, o CEO, eles vão te perguntar para onde está indo esses 200 mil que o Rodrigo te entregou. Você vai ter que falar. Então, ou você vai deixar ele fluir, vai guardar ele em algum lugar que ele vai fluir até o EBITDA, o PNL, ou você vai usar, o que é muito comum, para financiar um outro projeto que talvez não tenha budget. Uhum. Você vai dizer para onde vai esse dinheiro. Mas se você deixar ele fluir até o PNL, no fim do ano você vai ter um PNL robusto. E o que hoje eles estão pedindo para compras é me ajuda a entregar o meu PNL. Ótimo. Então, e hoje o papel de compras e finanças ficou muito mais. Antes, finanças, eu entregava o save 200 mil, você como finanças falava, beleza, validei. Você não tinha compromisso de falar para onde ia o dinheiro. Eu, como dono da área, eu chamei o Elton para negociar meu evento de 1 milhão. Você negociou 800 mil, falou assim, Rodrigo, sobrou 200 mil. Sobrou 200 mil? Vou convidar mais 50 pessoas, vou comprar mais 50 kits de presente para esses 50, vou chamar mais um speaker e eu torrei esses 200. Agora não. Meu, você entregou 200 de redução? Esquece. Seu evento está entregue com 800. Os 200, a companhia vai definir para onde vai esse dinheiro, não é mais seu. Então, essa virada, e isso financeiro, se o financeiro fizer uma boa gestão de onde guardando ou refinanciando, ou seja, dá visibilidade para onde está indo esse dinheiro, no fim do ano ele reflete lá no PNL. Perfeito. E E aí é o valor. isso não era um problema, não sei se hoje mudou, né, essa forma de enxergar, mas eu lembro que era um problema em grandes empresas nas quais eu trabalhei, se eu tenho um orçamento específico para aquele ano e eu não faço uso daquele orçamento, elas tinham, exatamente, é esse sinalzinho aqui, eles cortavam o meu orçamento, né, no ano seguinte. Essa é uma prática comum ainda nos dias de hoje, Rodrigo? Cara, eu venho de várias indústrias. Na farma, não é na Galderma, tá? Na indústria farma, é uma indústria que geralmente eles falam que tem dinheiro. Então era muito comum, sim. Pô, você tem 1 milhão, o Rodrigo reduziu 200 mil, torre esses 200 mil. Tá lá 1 milhão aprovado. Agora, com os novos tempos, com tudo que está acontecendo, né? A torneira está fechando para todo mundo e as farmas também. Cara, você precisa controlar mais essas reduções. Você precisa entregar a redução, é o primeiro approach da liderança. A gente precisa reduzir os custos, cortar viagem, uma série de coisas. Reduzir padrão de carro, de diretoria, de funcionário, algumas coisas assim, sabe? Reduzir, por exemplo, o plano de saúde, hoje começou a ser muito comum com participação. Então, assim, cara, antes você ia lá usava à vontade. Agora é o seguinte, se você usar, você paga uma parte. Então, reduziu o uso, reduziu o custo para a companhia. Eles começaram a fechar as torneiras para controlar um pouco mais. Então, essa questão de budget, mesma coisa. Então, cara, você não gastou, ano que vem é menos. E aí, onde a gente entra? Otimiza esse menos que eu tenho.
Então, esse ano tem 1 milhão, o Rodrigo reduziu, dá 800 pau. Ano que vem, você já parte de 800. Você só gastou 800 porque esse aqui é 1 milhão. A não ser que você tenha uma justificativa muito boa, um projeto muito bom na gaveta, que vai precisar de mais, aí você justifica e isso vai para um comitê para aprovar. Se não, é 800 e, como que ele fala? Flat to decline, ou seja, é 800 para baixo. E aí o cara fala assim, mas como que eu faço isso? Você tem uma área de procurement lá que vai te ajudar. Aí ele me chama, Rodrigo, que mágica que a gente faz para reduzir isso aqui? Bom, vamos olhar. No final, baixamos de novo. Uhum. Entendeu? Então, ainda existe isso. Indústria, principalmente, muito, muito. Todo ano, assim, corta. E era engraçado porque eu vi os caras, assim, seguravam o budget até outubro. Sim, sim. Aí, outubro, putz, ainda tenho 500 mil para gastar. E corre em compras para gastar todos os 500 mil. Senão o cara ia cortar, porque ele não gastou tudo. Aí a gente tem que começar a dizer, aí a nossa área, o papel que eu provoco o meu time, eu provoco a liderança, assim, primeiro, por que guardou até o fim do ano? Quem do meu time vai dar conta de atender tudo isso que ficou represado? Acho que não, vamos priorizar. Uhum. E no começo do ano, desde o início do ano, eu vou avisando, gente, não vai represando, não vai represando. Se vocês querem resultado legal, se vocês querem uma entrega boa, vamos priorizar. E aí, esse trabalho de sentar com as áreas, eu provoco muito isso, eu falo que é o Tibuca, né? Tira a bunda da cadeira. Vai nas áreas, senta com o Wellington, qual que é a prioridade do ano, quais são os principais projetos, independente de budget. Você começa a priorizar, você quebra essa tomada de decisão que é só da área. Só. Então o cara sabe quanto ele pode gastar e ele vai guardar isso até outubro. Certamente você não sentou com ele durante o ano. Se você está com ele desde o início do ano, é uma relação transparente, de confiança. Então você sabe quanto que ele vai gastar, como que você vai ajudar ele a gastar melhor. Mas antes era muito isso, assim, os caras guardavam, não envolvia procurement, a gente ficava lá sentado, e aí chegava em outubro, vinha 300 projetos para a gente executar em 2 meses, que é outubro e novembro, dezembro é morto. E então, antecipar esse trabalho de proatividade, de buscar o seu cliente interno desde o início do ano, criar essa confiança, criar essa parceria, não tirar dele a autonomia, não tirar a percepção de que ele ainda é o dono do dinheiro dele, você está ali para apoiar e para otimizar, é muito importante, velho. Não, perfeito. Eu ainda hoje vejo isso como uma via de mão dupla, né? Não sei se no bom sentido nesse caso, porque eu tô falando de se essa pessoa não usou o que ela tinha de orçamento, eu posso. O que vai dar a impressão? A impressão que eu não planejei corretamente. Então, Sim, se você não usou, provavelmente o planejamento estava furado, mas ao mesmo tempo ele é forçado a gastar os 200 mil lá que sobraram, né, do 1 milhão. Então ele vai sair correndo e provavelmente vai tomar decisões ruins, né, ao longo desse trajeto para poder torrar aquele dinheiro. Não tem tem um meio termo nisso, Rodrigo, de mas talvez, como é que eu verifico? Pode ser que ele tinha 1 milhão, mas ele foi atrás dos serviços que ele havia comentado e de alguma forma ele não precisou desse 1 milhão porque o valor era menor. Como é que funciona? o grande ponto e a grande transformação que vai acontecendo hoje nas empresas é exatamente isso. Então, assim, o Wellington, para ele ter 1 milhão disponível, ele precisa sentar com um comitê e falar, ó, eu tenho esse projeto, essa demanda, que vai me custar 1 milhão. Aí a Uhum. companhia vai olhar, um comitê, né? Sempre assim, eles vão avaliar e falar, faz sentido, velho. Então vou te liberar 1 milhão. Tá bom. E aí o que se exige deles, né, das áreas? Um bom plano de execução desse Uhum. dinheiro, e se possível, ou você fazer mais com 1 milhão, fazer mais com 1 milhão, ou fazer o que você tem que fazer com menos de 1 milhão. E o pior, que é o terceiro desafio, fazer mais com menos de 1 milhão. Uhum. E aí o cara sabe? Não. Aí quem tem que estar lá com ele? Compras. Um compras inteligente, um compras estratégico, um compras visionário. Um compras reativo não vai resolver em nada e só vai atrapalhar ele. E aí, o que é um compras inteligente e estratégico? Então vamos lá, Wellington. Qual é a lista de projetos que te aprovaram? Me aprovaram esses 15 projetos. Beleza. A soma desses 15 vai dar 1 milhão? Vai dar 1 milhão. Como que nós vamos executar? O que nós vamos priorizar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse. Se a gente entregar esse, a gente vai baixar para tanto. Só que é o seguinte, Wellington, o dinheiro que a gente vai reduzir é da companhia, não é mais seu. Hoje,
e os líderes, os CEOs, os CFOs estão provocando isso muito nas lideranças. Perfeito. Te dou 1 milhão, mas se compra reduzir, é da companhia. Porque às vezes o Wellington da engenharia tem 15 projetos, só que o Rodrigo de TI tem 2 projetos fundamentais, mas ele não tem um tostão. Então, o que você reduzir lá, você vai financiar esses projetos de TI, que inclusive pode ajudar a engenharia. Uhum. E aí, quem que é o facilitador disso? Compras, procurement, suprimentos. Então, cara, senta com esses caras que eles vão te entregar, talvez, que é o terceiro desafio que eu talvez, mais do que você precisa, com menos valor, só que esse menos valor que eles vão reduzir, a gente vai guardar, ou vai para o PNL, ou a gente vai financiar um outro projeto que não tem budget, que surge, né, no meio do ano. E aí, esse entendimento da liderança, e a gente como compras, qual que é o nosso papel? Reduzir, melhorar a percepção, entregar valor, se possível reduzindo esses gastos e dando visibilidade. Quem tem que falar para onde vai o dinheiro não sou eu de compras, é financeiro. Eu tenho que executar o melhor, cada projeto da melhor forma, com o melhor nível de serviço possível. E é sempre assim, não é vamos olhar custo e depois a gente vai olhar preço. Vamos olhar custo depois eu olho o escopo técnico. Não, eu faço sempre o inverso. O que é tecnicamente bom para você, Wellington? Quais são as premissas, requisitos essenciais? A, B e C. Então, beleza. Nós vamos fazer uma matriz de decisão. Vamos começar 70-30. 70 é técnico, 30 é comercial. Se te atender, eu negocio o preço. Não inverso. Eu vou negociar preço, abre a boca, engole esse cara que eu negociei. Dá 2 meses, você bate na minha porta e fala assim, meu, fornecedor é uma porcaria. Só me dá dor de cabeça. Então, eu volto, falo 70% ou 60% é decisão técnica. Uhum. Rodrigo, gostei desses 2. Então, nós vamos negociar agora com esses 2. Se eu fechar com um desses 2, tecnicamente te atende? Me atende. Então, beleza. Nós vamos negociar o melhor preço, a melhor condição com esses 2 que tecnicamente são melhores. E eu vou reduzir esse preço que você paga hoje. Beleza? Beleza. Reduzi, entreguei um nível de serviço melhor. Eu sempre busco um nível de serviço melhor do que ele tem. E eu falo, se for para ficar igual, eu deixo com quem tá. Se eu vou fazer um bid e trazer um cara novo, é para mudar. E para mudar para melhor. Então, eu vou trazer uma percepção de valor, um serviço melhor. Você está contente com o serviço? Beleza. Então, esquece dinheiro. Que o dinheiro, quem vai falar para onde vai é finanças. Perfeito. Bom, então, queridos ouvintes compradores, né? Basicamente, save bom é aquele que aparece no balanço, né? Não é só na planilha de procurement, né? Ou de compras de maneira geral. E, Rodrigo, dentro dessa linha, né, do que a gente está buscando compartilhar aqui com os ouvintes, quais tecnologias, né, você enxerga que estão ajudando de fato os líderes, né, de compras a identificar, né, oportunidades reais de saving, mas pensando em impacto estratégico, inclusive? Bom, os ERPs hoje eles estão muito avançados. Eu acho que a tecnologia, Wellington, ela ajuda você a automatizar, otimizar processos que hoje tomam tempo dos compradores, para que o comprador tenha uma oportunidade ou tenha mais tempo e disponibilidade para focar em estratégia. Então, como que as tecnologias ajudam muito? Automatização, otimização, agilidade, velocidade, mas também para o cara estratégico tem muita tecnologia, né? muita base de dado, né? Inteligência artificial, o que vem trazendo, né? Muito portal de curso de commodity, de estratégia, que te dá uma visão muito boa. De novo, voltando ao que eu disse no início, os sistemas, os ERPs, as inteligências artificiais, né? A digitalização, ela te dá o quê? O ouro, que é o dado. Perfeito. Desde que você use. Então, assim, base é automatizar, melhorar, velocidade, o que não agrega, tira. Aí o Wellington vai ter tempo de ser estratégico. Aí o Wellington tem vários sistemas, várias inteligências, vários portais que ele pode acessar informação de mercado, fazer benchmark, ele entender o que acontece na indústria, entender que uma reforma tributária pode impactar de uma forma XYZ a operação dele, que o cara que está lá no dia a dia fazendo operação não tem visão disso. Perfeito. Então, eu automatizo, mas eu também uso as plataformas, os sistemas, para me ajudar a construir a minha estratégia de categoria. Então, ela ajuda na base e ela ajuda na entrega. Perfeito. O que você trouxe é justamente, né, o que a gente vem pensando agora em GoEpic, né, como empresa, é o que a gente vem buscando e entregando para o mercado. É justamente usar, né, a inteligência artificial
para fazer análise de dados, e aí a gente está falando tem empresas com a gente hoje focadas mais em editais, outros focadas em propostas, contratos, né? Mas o foco de fato é isso, eu reduzir esse ciclo, né, inclusive, é, e liberar também o comprador para atuar de forma mais estratégica, porque senão, eu estou falando muitas vezes de usar tecnologia pela tecnologia, mas é muito do que você falou, eu usar esses dados que vão ser gerados, né, à medida que eu vou usando essa tecnologia, de maneira estratégica. Né? O que vocês fazem, vocês oferecem a agilidade, vocês facilitam a vida do comprador para ele poder entregar mais através de uma estratégia, uma inteligência. Então, Perfeito, conecta muito o que vocês oferecem. Né? perfeito. E a gente avançando então, Rodrigo, como que eu consigo garantir, né, que esse saving de fato não seja apenas pontual, mas ele vai ser uma parte, né, de uma política que é contínua e sustentável na empresa? Você tem, eu acho que é muito o mindset da companhia e da área. Eu falo que tem um trabalho forte da porta para dentro e um da porta para fora. Da porta para dentro, com o time, é muito mais você manter eu acho que assim, lembra que eu comentei engajar pelo exemplo e dar visibilidade do que você Sim, faz? E o perfeito. time, minha percepção é que assim, e eu passei por isso, é muito legal quando você fecha um projeto com sucesso. Tem os insucessos, tá? Tem as dores de cabeça que são aprendizados, né? Mas quando você fecha um processo que ele foi um sucesso, que deu muito certo, que foi além de qualquer expectativa, ninguém esperava nada daquele projeto, e você trouxe um resultado financeiro muito legal, operacional muito legal, e teve visibilidade, e o seu gestor te dá a oportunidade de mostrar isso, de aparecer, da companhia te saber quem é o Wellington. O Wellington é aquele cara que fez aquele projeto XYZ que foi muito legal, que tá todo mundo comentando. O comprador, ele quer cada vez mais mostrar, porque ele teve uma visibilidade positiva. Então ele sempre, apresentei esse projeto, quero fazer outro projeto bem legal como aquele para mostrar de novo, para todo mundo me ver de novo. Tem um inconsciente, e eu passei por isso, que é muito gostoso sentir, sabe? Assim, ser valorizado, ser percebido pela liderança da organização. E da porta para fora, também as áreas, como eu disse do engajar pelo exemplo, a mesma coisa. Então, puxa, ele fez um projeto de garrafa, ele fez um projeto de regulamento. O cara lá, ele tem uma demanda represada que para ele não tem valor nenhum, que é EPI. Uhum. EPI, o que eu vou fazer com EPI? Aí ele me chama, Rodrigo, EPI, cara, o que dá pra fazer com EPI? Cara, lógico que dá pra fazer muita coisa. Dá para fazer dá para fazer uma padronização, dá para fazer a semana da segurança que tem toda a fábrica, chamar o cara, cada dia ele trazer um fabricante, dá para a gente levar esse cara na fábrica de um grande player do mercado, por exemplo, a 3M, eles têm um centro de inteligência e pesquisa e tecnologia que eu falo que assim, é a casa do professor Pardal, quem vai lá fica maluco, leva a turma para conhecer, durante a pandemia, quem não sofreu com falta de EPI, de máscara N95, então mostrar a importância do que você compra, dar visibilidade, ter uma área que te ajuda, e aí o cara do almoxarifado também. Putz, eu fiz uma padronização de EPIs, eu fiz no dia da CIPAT, a diretoria desce na porta do restaurante, está cada dia um fabricante oferecendo brinde, todo mundo indo lá visitar, participando, passa um diretor, passa outro. Quem que agilizou isso aqui? O Wellington do almoxarifado. Muito Bom, bom. Wellington, meus parabéns. Não, o trabalho que eu fiz com o pessoal de compras. Não, o Wellington do almoxarifado. É o Wellington do almoxarifado. No outro ano ele fala assim, Rodrigo, próximo ano vamos fazer uma simpátia assim, assim, assado. O ego infla, ele gosta. Quem não gosta de ser valorizado, Wellington? A gente fala, às vezes, um reconhecimento é muito melhor que um aumento, que um tapinha nas costas, mas você ser reconhecido na frente de todo mundo. Então, quando a gente entrega o save, entrega o valor percebido para o cara, não é só entregar. Ô, Wellington, entregamos esse valor agregado, vamos mostrar, deixa eu te ajudar a mostrar, deixa os caras ver o que você fez de bom. Pô, mas o cara vai querer ver meu projeto de EPI? Confia em mim, ele vai, vamos junto. Aí eu mostro, e aí você todo inseguro. No final ele, Wellington, meus parabéns, que baita projeto, putz, vamos fazer outros itens aí do seu almoxarifado, o que dá mais pra gente fazer? Se a gente fizer isso com outros itens, vai ter mais ganho? Vai ter mais ganho. No final ele fala, meus parabéns, muito bom, ganha algum prêmio.
a engenharia, manutenção, todo mundo fala, putz, que legal o projeto que o Wellington fez, vamos fazer o Dia da Inovação, todo mundo vai passar lá, vai ver o Dia da Inovação, um monte de fornecedor de vários itens de MRO olhando, tipo uma feirinha, né? Cada tenda um fornecedor, mas o que é isso? Quem que organizou isso? O Wellington do Almoxarifado. Caramba, o Wellington. Daqui a pouco todo mundo, o Wellington do Almoxarifado, o Wellington do Almoxarifado, o Wellington do Almoxarifado, o Wellington do Almoxarifado. Saiu o diretor da manutenção. Cara, a gente precisa de um nome forte. Meu, vocês viram o trabalho que o Wellington do Almoxarifado fez nos últimos tempos aí? Os projetos, o que ele entregou de valor, o que ele entregou de redução de custo? O Wellington quer assumir a manutenção? A escada. E como a gente gosta de ouvir o próprio nome, né? Quem não gosta? Com Quem não certeza, gosta? com Eu certeza. falo isso com meu filho, ele faz trabalho na escola, eu falo, meu, põe o nome lá, cara, vai lá, apresenta, mas pai, eu morro de vergonha. Eu também tinha, vamos lá mostrar. Muito bom. Não, só de você estar em Wellington do Almoxarifado, eu tô, nossa, Wellington do Almoxarifado. Tem Eu esse tô cara, né? junto com você, né? Ó, Exatamente. eu tenho um exemplo, onde eu tô hoje, eu contratei uma menina para fazer gestão de compras e serviços logísticos, certo? Essa menina, quando entrou, ela não sabia quantos pneus tinha um caminhão. Eu falei, calma, eu vou te preparar, nós vamos com calma. E ela ansiosa, putz, mas eu dominava uma categoria X, agora eu vou cuidar de logística. Calma, você vai aprender. Comecei a desenvolver. Ela virou líder de compras no Brasil. Fui para o México, levei ela comigo. O que você acha desse projeto? Dá para tocar? Dá para tocar. Ela virou líder Latam Uau. da categoria. Uhum. Hoje ela está em Barcelona, ela é minha par em Barcelona. Olha só. Porque começaram, quem que é a Ana? Nossa, que trabalho que lindo, quem fez? Foi a Ana. Putz, esse projeto, essa negociação, quem que fez? Foi a Ana, foi a Ana, foi a Ana. Pintou uma vaga em Barcelona. Meu chefe falou assim, pô, gente, tem uma posição aqui, o cara saiu, não sei o que eu faço. Falei, e a Ana? Porra, verdade, a Ana, meu, tá todo mundo falando da Ana. É, vamos dar uma oportunidade para ela. Eu mencionei a Ana aqui Uhum. porque é um exemplo bom, é um exemplo legal. E a Ana hoje está em Barcelona, liderando compras para toda a Europa. Ó, que há 2 anos e meio atrás não sabia quantos pneus tinha um caminhão. Hoje ela é referência global. Uau. Olha que legal. E é um nome, foi o nome que foi ecoando. Quando chegou na hora de tomar uma decisão de buscar alguém, o nome dela era comum, todo mundo conhecia a Ana. Assim como todo mundo já conheceu o Wellington da Almoxarifado, entendeu? Perfeito. E o jeito que você traz é bem interessante porque a gente está falando praticamente de trazer o saving como parte da cultura da própria empresa, né? E aí, de fato, eu vou instigando isso e as pessoas passam a Cada fazer vez parte querendo daquilo. mais. E vira parte do meu dia a dia, né? É É isso, eu isso. respiro isso, faz parte da cultura da empresa, do DNA da empresa. Muito Já legal. teve situação que eu tive que falar pro cara do almoxarifado que ele ficou tão maravilhado com tudo que vinha acontecendo que ele esqueceu de fazer a gestão básica do almoxarifado dele. Eu falei, Ué, calma aí, desce um pouco, volta, porque você, cara, você virou um popstar, não é isso. Então a gente também tem que, aí como líder, a gente também tem que dar o guide correto. Puxar quando tem que puxar, orienta, segura um pouquinho. É muito legal toda a exposição, mas você tem uma operação que você não pode esquecer. Então, responsabilidade também, né? Como dizia o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, calma. perfeito, perfeito. E dentro desse exemplo que você trouxe, é justamente o que você já viu acontecer, né, nesses casos em que a empresa acaba focando demais em saving e esquece do valor, inclusive. É um grande problema. Um grande problema porque o problema volta. Então, ele olhou o saving, ele te resolve uma situação pontual. Ele Uhum. não te garante prosperidade. Então eu negociei a garrafinha lá, a 7, só que eu olhei só preço, que é o saving puro. Daqui 2 meses, deu 2 meses, o cara que me demandava, o cara do almoxarifado, o cara de marketing, ele volta e fala assim, Rodrigo, você olhou só preço, mas o nível de serviço do cara é péssimo. O cara só atrasa. O cara do almoxarifado, eu compro o rolamento. Meu, você olhou só preço. Eu parei uma linha porque o cara não me entregou o rolamento. Olha o impacto de uma linha parada por falta de um Nossa, item. O item C, de R$ 50. Então, porque eu olhei só preço. Então, o preço ele resolve, ele te dá uma redução, ele resolve uma situação momentânea, rápida. Mas não é o que prospera. O que prospera é você criar uma relação de valor, de confiança, gestão. E aí, mitigar risco. Você desenvolve um parceiro. A primeira pergunta que eu falo quando eu pego um cara de almoxarifado, de item de estoque, material de marketing, de eventos,
que garantia você me dá que eu não vou ter ruptura no fornecimento? Que eu não vou ter risco? Como eu mitigo qualquer risco? Cara, eu vou ter um cara uma vez por semana falando com o seu almoxarifado, ou uma vez por semana eu presencialmente, como que account, sentar com o seu time de marketing, ver o que é prioridade, o que tem que chegar essa semana, o que não pode faltar. Agora, preço, você negociou, o cara entregou, virou as costas, foi embora, não tem relacionamento. Eu acho que o que prospera é uma relação. Por isso que eu acho que tem compras spots, como são muito pontuais, mas coisas que você sempre compra, independente do valor, se você puder ter um contrato de fornecimento, um catálogo, e aí por trás disso todo um serviço agregado que te mitiga risco, que não te vai. Pontualidade, qualidade, gestão de processo, melhorias, é muito melhor do que só preço. Preço, cara, qualquer um negocia. E eu falo, né? Todo mundo fala que comprar é fácil. Por quê? Porque todo mundo é preço. Minha mãe fala, comprar é fácil, me dá um cartão que você vai ver que você não compra. Porque eles acham que é só negociar preço. O livro que eu escrevi tem um tópico que fala 3 orçamentos e só, para que mais? Porque ele é provocativo e não é mais 3 orçamentos e só. É muito além do 3 orçamentos e negociar o mais barato. Entendeu? Toda a percepção de valor que você entrega, além de um preço, ela vai prosperar por tempos. Quando você vai falar que você vai tirar um fornecedor que te trouxe todos esses valores, esses exemplos que eu te mostrei, a própria companhia vai falar: você tá louco? Por que você vai tirar esse cara por causa de preço? Olha o nível de serviço que esse cara está oferecendo. Vamos chamar ele, vamos negociar. Eles vão começar a advogar em função do fornecedor. Olha só. E esses pontos que você trouxe também é super. Acho que agregam muito para o que a gente está falando aqui hoje. E eu queria entender como que a gente consegue trazer um ponto de equilíbrio, Rodrigo, entre reduzir, né, de fato, os custos, e aí a gente está falando muito de inovação, né, de cultura, então entre reduzir os custos e promover, de fato, né, essa inovação ali dentro das categorias. É o que a gente faz hoje. A essência ainda é a mesma. Como eu disse no início, a minha primeira linha de objetivo é reduzir preço. Uhum. Save. Save. Né? Hoje eu tenho 3 exemplos aqui que eu utilizo. Eu tenho redução do preço atual, quando eu tenho um histórico. Eu tenho, quando eu não tenho histórico, a redução do budget que foi aprovado. E o Uhum. terceiro é o avoidance, né? Então, eu tenho um contrato, o cara pediu um reajuste de 10, eu negociei 5, não tinha budget para isso, quanto eu evitei de pagar mais. Esse é o avoidance. Esse ainda é meu primeiro objetivo de saving. Se eu olhar só saving, eu vou continuar nessa linha. O que eu faço hoje? A gente tem uma mescla. Eu tenho que te entregar as reduções. Então, no fim do dia, eu vou ser cobrado por saving. Mas para o meu usuário interno, eu tenho que gerar percepção de valor, de nível de serviço, de gestão de risco, de garantias. Pro final, no final dessa historinha dele, eu negociar preço. Uhum. Então, eu sigo, e hoje em dia é isso. Eu dou uma percepção de valor muito boa, eu tenho que entregar uma percepção de valor para no final negociar preço. Eu não vou deixar de negociar preço. Não vou deixar de negociar a condição de pagamento. Eu não vou deixar. Mas eu prefiro que você tenha uma percepção de valor, que você se sinta confortável. Eu falo que no final chega em preço. E eu te garanto que eu chego. Entendeu? Então é o conjunto, é saving, preço, redução e uma percepção de valor muito positiva. E os dois têm que andar juntos. Eu também não posso entregar um nível de serviço fenomenal e no fim do dia aumenta em 5%, em 15% o diretor financeiro, o senhor vai falar assim, muito bom, você trouxe um cara novo para pagar mais, tá louco? Então deixa quem tava. Não. Melhorei muito e reduzi. Essa dúvida que eu acabei de levantar foi justamente o exemplo que você trouxe, né, a gente está falando de curva C, né? Às vezes a forma como a gente enxerga, né, às vezes não, na maioria dos casos que eu tenho visto em algumas empresas, né, curva A, B e C. B e C a gente acaba pensando em volume, né? Então é alto volume, baixo custo, e ele vai representar X, né, do meu orçamento lá de compras para o final do ano. Só que a gente falou de algo que você falou de uma peça que, se eu deixar de ter essa peça, ela vai fazer com que a minha linha de produção pare. De novo, volta para questões de estratégia também, né? Até de gestão de risco, o que eu imagino. Exato. E você trouxe um ponto muito. Você já me deu metade da resposta, né? Por quê? Item B e C é baixo valor, muito volume. Então, quando você consolida volume, o seu poder de negociação aumenta. Ao Uhum. passo que você negociar
todos esses itens de forma pontual, você vai só ver preço, situações pontuais. Todo mês você vai estar comprando a mesma coisa, você vai ficar girando em círculo, sempre vai ter muito volume, pouco tempo. Aí os ERPs te ajudam a automatizar, criar um catálogo, criar um contrato de fornecimento de 2 anos daquele item que chegou no almoxarifado, o sistema já leu que tem um contrato, ele já gera uma PO para o cara, nem passa por você, você faz uma negociação única. E aí você, com essa consolidação de volume, você consegue garantir nível de serviço, valor agregado. O valor agregado, sempre quando eu fecho o item C e eu falo assim, tá bom, o que a indústria faz que eu não faço ainda? Bom, primeiro deixa eu entrar no seu almoxarifado que ninguém nunca deixou. Então vem, você vai passar uma semana aqui, visualiza tudo que tem lá, vai na operação, linha a linha, e me traz uma proposta. Aí o cara passa uma semana, tá? Ele falou, Rodrigo, eu consigo baixar o quanto você paga hoje padronizando marcas, rolamento, NSK, SKF, INA, FAG, exemplo. E faz uns 8 anos que eu não compro rolamento. Acho que ainda são essas marcas top. Só que você tem todas lá e você tem uns importados lá que eu não sei de onde saiu. Padroniza com um fabricante só. Então chama um fabricante e fala assim, se eu padronizar tudo. Primeiro, item que já a vida útil já perdeu, obsoleto. Tira tudo que está obsoleto, já reduziu meu custo de inventário. Segundo, padronização de marca. Terceiro, que esse fabricante vai me oferecer? Treinamento para a galera, vai fazer manutenção periódica, reunião semanal ou mensal com o líder do almoxarifado, com o líder da manutenção, vai levar esses caras na fábrica dele para ver uma produção, os caras adoram dar uma voltinha, né, para conhecer, abrir, vai ter as feiras e eventos, esse cara vai participar ativamente, vai levar os líderes para conhecer. Isso tudo não tem preço, não estou falando de preço, tudo é serviço. Perfeito. De um item C, que eu negociei um contrato. Agora, se eu negocio spot, vou comprar um rolamento, R$50, aí eu vou falar pro cara, o que você me oferece de valor agregado? Eu vou falar, você tá comprando um pedido de R$50, você quer valor agregado em quê, meu amigo? De graças a Deus que eu vou te entregar no prazo e tá bom. Agora, esses R$50 pode virar R$500 mil, porque eu vou fazer um contrato de 2 anos, cara. 2 anos de garantia que você tem pedido colocado todos os meses para você. Maravilha. Meu amigo, esse cara vai fazer o que for necessário. E ele sabe que se ele não fizer, eu trago outro que tá na porta querendo entrar. Como é que você faz essa avaliação, Rodrigo? Como é que a gente consegue avaliar, né, fornecedores que de fato vão contribuir com o saving, mas sem que a qualidade, inovação, né, até a reputação da marca seja prejudicada? O que eu faço assim? Eu pego, por exemplo, quem são os grandes distribuidores, exemplo, rolamento, tá? Quem são os grandes distribuidores de rolamento? Cara, tem 5 caras, 6. Eu pego, faço quais são as premissas técnicas que você precisa ser atendido, Wellington. A, B e C, beleza. Depois disso, o preço, certo? Certo. Aí eu solto uma cotação. Cotação técnica e comercial. Já falo que é RFI e RFP junto. O cara tem que me falar quais são as marcas, esse A, B e C que você pediu, se ele atende o A, B e C, e preço. Os caras me voltaram, falaram assim, Wellington, dos 6, 3 estão muito bons, todos atendem o que você está pedindo, e em preço eles estão muito parelhos. Vamos visitar os caras? Puta, mas não tenho tempo. Não, você tem que ir comigo. Vamos ver o que esses caras têm. Segunda-feira eu vou lá na fábrica do Wellington. Wellington, você está participando do BID, a gente gostou da sua proposta, eu quero ir aí com o meu time de manutenção de almoxarifado para você mostrar o que você vai agregar de valor para a gente. Aí você vai lá, você já vê o estoque do cara, você já vai a parte de logística do cara, como que é entrada, saída de carro, agilidade, pessoal de suporte de vendas. A gente vai lá, aí ele sempre leva a gente para um auditório, para uma sala de reunião. Aí vem os caras técnicos mostrar aqui que eles agregam de valor. Muitas caras espertos já traz o fabricante para te apoiar. Para apoiar, nós vamos fazer isso, nós estamos com ele, nós vamos fazer isso. Aí você vai no outro. Mesma coisa. Aí você vai no terceiro. Tá o cara sozinho. Fundinho de garagem. Te deu um puta de um preço, uma super proposta. Mas se você não vai visitar, você fica preso naquilo. Aí você vai ver a estrutura que esse cara te ofereceu e que os outros 2 grandes estão oferecendo. Aí você volta, senta com os caras, geralmente senta depois do almoço. E aí? Rodrigo, aqueles 2 lá, né? Esses 2, tem algo que pesa mais tecnicamente um ou outro? Cara, esse primeiro ele tem, se você puder chegar nesse primeiro. E os 2 ali, parelho em custo.
Então vamos negociar o preço desse cara. Fui lá, negociei. Cara, cheguei no preço dele, a gente vai pagar menos e olha a estrutura que esse cara está te oferecendo. Você sente confortável? Ah, esse cara é outro nível, né, Rodrigo? Então, fecho com ele. É uma decisão conjunta. Eu nunca tomo uma decisão, eu faço sempre uma recomendação. E aí, então, vamos fechar com esse cara junto? Vamos. Aí, volto, e-mail. Fulano no almoxarifado, fulano na manutenção, diretor de supply, ó, a gente visitou o processo, visitamos fulano, ciclano, beltrano, depois, e foto. Depois da visita, a gente olhou aqui, ó, visualmente, esses dois são os melhores, a gente vai seguir com esse cara. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Fecha o contrato com o cara. Então, é uma decisão conjunta, compartilhada, responsabilidade compartilhada, e eles gostam de que eu não tiro o poder de decisão deles, é uma decisão compartilhada. Então, eu trago todo mundo no mesmo barco. E também, por quê? E a experiência. Ah, o Rodrigo Compras fechou um cara uma porcaria. Não, nós fechamos. Perfeito, Rodrigo. A gente, infelizmente, estamos chegando ao final, né? Eu sempre falei pro meu time, eu espero que eles estejam colocando aquele um sonzinho de fundo assim que é que tá acabando E se deixar, a gente vai longe, né, Wellington? Com certeza. Pergunta não falta, né, Rodrigo? Eu vou fazer só uma pergunta bônus que a gente sempre gosta de fazer ao final, né, de cada podcast, que é entender, né, dentro dessa tua caminhada, quais foram, né, ou quais são, inclusive, os principais problemas que você enfrenta quando a gente fala de implantação de software ou plataforma de gestão de compras, Rodrigo? Primeiro é o mindset. Todo mundo acha que implementar um software vai gastar mais. Então, o primeiro ponto é quebrar esse paradigma. Não. Depois, mas pô, vai mudar o software, implementar o software novo, vai dar um trabalho. Ninguém fala abertamente que vai dar um trabalho, mas eles começam a gerar vários argumentos para não ir com ele, para não dar trabalho. O famoso sempre foi assim. E a gente tem que desafiar esse status quo. Cara, se você tem um software novo, que ele te traz um benefício, comprovadamente faz sentido para você, vai melhorar a sua operação, por que não? Mostra. Né? Eu falo para os fornecedores e aí para vocês, mostra o valor, engaje pelo exemplo. Fala, olha a implementação que eu fiz no seu par, no seu concorrente. Olha como o seu concorrente está trabalhando com o meu sistema. Foi super fácil, você não vai ter trabalho. Então, quebrar esse paradigma de que, putz, você vai ter mais trabalho, não, é caro pra caramba, eu já tenho o meu RP que tá rodando. Cara, melhora. No fim, se paga, não é verdade? Ele vai se pagar. Me dá 2 anos, você vai ter o retorno disso, 1 ano, você vai ter o retorno disso já, porque o que você vai ganhar de velocidade, agilidade, de dado, de qualidade de dado. Então, eu vejo que hoje as empresas ainda são muito reativas nesse sentido. Assim, primeiro, custo e segundo, trabalho. Vai ter muito trabalho. E não é. Então, acho que isso que breca os avanços. Você passou por alguma situação no que diz respeito à customização, assim? Era para ser 1 mês, levou 1 ano. Já. E aí eu tive que tirar... cada área teve que dedicar um recurso para o projeto. Eu tive recurso meu de compras que ficou 1 ano fora da operação para uma implementação de SAP numa multinacional. Mas para garantir que a implementação fosse redonda, correta, nacional, depois virou regional, América Latina toda. Mas eles montaram um squad e precisou, e demanda, tá? Se você vai fazer toda uma gestão, uma mudança de RP, muitas vezes você demanda muita gente, muita demanda. Se é uma aplicação única, né? Talvez menos. Mas para que uma implementação seja realmente eficiente, de sucesso, tem que dedicar recurso. Tem que dedicar e o recurso tem que estar lá, focado lá. Perfeito. Não, a gente, pensando em GoEpic, né? A gente está numa fase justamente de escala. Então, a gente deixou de ser uma startup. Graças a Deus. A gente está numa fase de escala, né? Com grandes empresas, né? Fazendo parte do nosso quadro ali. CEMIG, Grupo Index, Grupo Dexco, né? Grandes empresas, de fato. E é justamente, né? Esse DNA de startup a gente não perdeu. E o que você falou, por exemplo, essa questão, né, de eu ter que utilizar um software. E aí ter que capacitar, e aí o time ter que se inteirar de novo como aquele software específico, né, utiliza. Acaba gerando, de fato, esse status quo, né? Sim. E aí você me fez lembrar de justamente, quando a gente começou, né, justamente nessa pegada, né, de startup, como é que eu faço para não ter, né, uma tela nova, para essa pessoa poder interagir de acordo com o que ela já está acostumada, né? E aí vem ótimas ideias, né? E na verdade,
depois ver isso acontecendo. Hoje o mercado fala, quando a gente fala de futuro, né? Uhum. Tem algumas coisas falando de o futuro é sem tela, inclusive, né? Exato. A gente já estava fazendo, né? E agora Sim. de maneira mais intensificada. Então, eu quero fazer ou acompanhar a minha requisição, né? Ou enviar cotação e assim por diante. Pode ser pelo Teams? Vai ser pelo Teams. Pode ser pelo outras ferramentas de comunicação, né? Slack, Discord, WhatsApp. Não cria uma restrição, né? Justamente, ou um ponto de fricção muito grande para que esse usuário. Eu não estou nem falando de venda, né? De GoEpic para um fornecedor, mas eu digo usuário interno, né? De fato, eu ajudo nessa tomada de decisão dele, nessa transição, inclusive, de Sim. usar algo que vai facilitar e que vai Sim. agregar valor para ele. Sim, De mostrando maneira benefício. fácil, né? Exato. Personalizado. Customização eu não gosto mais nem de falar essa palavra, na verdade. Mas é Amador, é um personalizar. fantasma, né? É um fantasma, já assombra todo mundo, né? Sim, exatamente. Rodrigo, muito obrigado, tá? Poxa, que conversa rica, tá? Pô, Conversa rica, necessária para os nossos ouvintes, né, inclusive. É, eu acho que teve vários pontos que você conseguiu deixar bem claros aqui pra gente, né? Que o futuro de compras ele não está relacionado apenas no quanto a gente economiza, isso faz parte sim, né? Mas também no quanto a gente pode potencializar. sim, E trazendo compras, né, como de fato, né, o que a gente espera, o que a gente quer. Eu compartilho desse desejo, que é como uma área estratégica dentro das empresas, né? exato, Então, exatamente. o save ainda é rei? Sim, né? Mas esse valor agregado, eu acho que ele é o verdadeiro trono, né? É de fato essa junção dessas visões que você compartilhou aí com a gente que vão levar o time de compras, né? A empresa como um todo a um novo passo. Então eu quero te agradecer muito, Rodrigo, tá? Pela tua participação, por essa riqueza que você trouxe de detalhes pra gente. E vou passar uma mensagem final só para você que nos acompanhou até aqui, né? Fica o convite. Conversa te provocou? Que era a ideia, né, de trazer o Rodrigo aí compartilhar, né, toda essa experiência dele aí de 28 anos. Provocou, inspirou, né, te deu ideias de como você quer transformar, né, ou como você pode transformar a área de compras? Acessa, né, o site da GoEpic, www.goepic.com.br. Participe dos workshops que a gente faz, práticos, né, no dia a dia, ali, mão na massa, sobre eficiência, automação, transformação digital. E, claro, né, confira os outros podcasts, tanto os que já aconteceram, né, e acompanhe a gente com os próximos aí que vão ser lançados. A revolução de compras ela já começou e ela pode ser feita com gente, né, como vocês aí, nossos ouvintes. Rodrigo, de novo, muito obrigado e um grande abraço. Eu te agradeço, obrigado. Se alguém precisar, quiser bater papo, me procura. Estou no LinkedIn, Rodrigo Dutra. Pode me acionar. Mentoria, palestra, bater um papo, tomar um café, almoçar, o que quer. Assim como estou aqui com vocês, super prazer. Conte comigo. Parabéns. Quero ouvir também mais sobre a GoEpic e estou à disposição sempre que precisar. Foi um grande prazer, te agradeço. Muito obrigado. Rodrigo, para encerrar, repete para a gente o nome do livro. Manual do Mal Comprador. Hoje ele está disponível no site da livraria Martins Fontes. Entra Maravilha. lá, compra, se divirta. Joia. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.